Daí pessoal, desculpe aí que acabou a bateria aqui do meu dispositivo aqui, eu fiquei falando e não estava gravando. Falar dos sistemas polifásicos, né, os cosméticos que a indústria química ela se beneficia dessas propriedades dos óleos essenciais, enfim, para dar essa roupagem bonita assim do cosmético, né? E o pessoal usa, acho que tem que chacoalhar para poder usar todo mundo usar, né? Enfim, fica mais bonito vender assim, né, do que tudo misturado, né? Fica mais legal vender um produto trifásico assim do que um monofásico. Mas o importante é que os óleos entreguem o que eles prometem de benefícios e qualidades à nossa pele. Enfim. Pessoal, exercício parte 2, né? Na página 3, exercício 3 ao 12, né? A resolução, vocês podem fazer assim já, querer fazer já agora, vão fazendo se sentirem à vontade. A minha intenção é gravar uma videoaula, né? Eu monto um esquema aqui que eu coloco, consigo escrever e vocês acompanhem, eu vou fazendo e vou comentando. A minha intenção é essa, né? Mas vocês podem se sentir à vontade e começar a fazer lá. Vai estar o gabarito, né? Tanto da parte 1 como da parte 2, exercícios ali para vocês, apostila, para vocês terem um respaldo. Tá, pessoal? Já estamos quase terminando aqui. Se não fosse essa interrupção da bateria, ia tocar direto. Pessoal, as transformações da matéria. A gente definiu matéria lá atrás, né? A gente contextualizou, separou. Agora a gente vai lidar com as transformações, né? Percebam que cada vez mais a gente vai entrando a fundo no mundo que nos rodeia, né? O mundo real. As características dos estados físicos da matéria. Então eu trouxe aqui um exemplo da água, né? Nosso sólido universal, líquido universal, o solvente universal. O sólido, o líquido e os gases. O gelo das regiões polares da Terra, o líquido dos rios, né? E os gases, que são os vapores d'água que contêm as nuvens. Percebam que no, no estado sólido, né, a atração entre as partículas é muito grande, estão muito próximos. Então, lembrem lá do sal de cozinha, né? Aquela coisa, rede cristalina forte, né? Tem ali. Então, a atração é muito grande. As atrações entre as moléculas, né? Já no estado líquido, a atração é grande, né? Mas não é tanto é que tem essa propriedade de escorrer, de ocupar volumes, né? Certos volumes. E nos gases é muito pequena, né? Estão muito separados um gases do outro, né? uma molécula do outro. Tanto é que uma das digamos, das formas de acelerar uma reação entre gases é aumentar a pressão, né? É diminuir o espaço para ficarem mais próximas. Tá, pessoal? Aqui eu montei um quadro, né, das características, né? Uma forma sucinta aí de trazer tudo num slide só. Né? Eu não vou ler todos aqui, eu vou pegar um exemplo dos mais, digamos, característicos, assim, tipo, né, a, a forma. Os sólidos têm forma própria. Os líquidos não têm forma própria, né? Não tem eles se acomodam onde tu coloca eles ali, numa tigela, vamos supor, toma a forma da tigela. Os gases nem se fala, né? Se tu não contiver eles num espaço, eles vão embora. E se tu contiver eles num espaço, eles ocupam todo o espaço. O volume varia pouco, é muito pouco, né? O volume aí tem a ver com alguns fatores físicos, né? Temperatura, alguma coisa que pode variar. Os líquidos
os líquidos têm um volume variável se tu mexer eles em constantes, em fatores externos, né? E os gases são muito variáveis se tu mexer em temperatura, em pressão. Tá? E a difusão, né? Como eles se misturam, né? Os sólidos, eles não se misturam, né? Assim, tu lembra aquela mistura ali de ferro com enxofre ali, que te mostrou ali? Tu jogava os dois, fazia uma mistura, mas tu distinguia, né? Aqui tem um, aqui tem outro. Formava uma mistura heterogênea. Agora os líquidos, né? Eles difundem-se mutuamente, formando misturas homogêneas, né? São líquidos de mesma característica, né? Aí tu pensa, professor, a água é um líquido, o óleo também é uma mistura e não forma mistura homogênea. Tudo bem, forma mistura heterogênea, mas em via de regra, se eles tiverem as mesmas propriedades, se difundem em misturas homogêneas. Os gases sempre se difundem com rapidez, formando misturas homogêneas. Não consegue olhar para a atmosfera e ver uma camada de nitrogênio, uma camada de oxigênio, uma camada de gás hélio. Eles se difundem entre eles, até porque ocupam todo o espaço. Tá, pessoal? Depois vocês podem voltar a ler essa tabelinha aí, que ela tem umas informações boas, agrega informações num quadro só. E para finalizar, né, a gente não podia deixar de falar da troca dos estados físicos, né? Então, isso aqui me remete ao ensino fundamental lá, sétima série, oitava, hoje tem um nono, né? Não sei como é que clicam no nono. Mas isso eu me lembro muito bem, né? A gente fazia experiência em sala de aula, então isso aqui é bem importante. Elas, já desde a tenra idade a gente já tem esse conhecimento, digamos, físico-químico, né? Do nosso meio. É interessante, assim, e nós estamos agora num curso técnico, né? Nós temos adultos, né? Procurando emprego, e a gente fala em troca de estados físicos. Bom, então a gente tem a fusão, né? Quando o gelo derrete, né? A passagem do sólido para o líquido. O líquido pode passar para o gasoso, é a vaporização. Então, tu dá mais energia, ele troca de estado. O líquido, a gente consegue fazer ele voltar sólido, né? Solidificação, baixa temperatura, ele volta pro sólido. Mas aí se tu tem, né, o vapor, né, digamos o vapor ou o gás, né? Tu pode fazer a liquefação, né, ou condensação, voltar pro líquido, né? Esse processo aqui, pessoal, né, no caso do oxigênio, né, é o que é feito para obter oxigênio esse hospitalar, esse oxigênio que usam nos hospitais, né? As indústrias fazem esse processo, pegam um ar atmosférico, né, que contém oxigênio, né, em menor proporção que o nitrogênio, é claro, apenas algo em torno de 20 e poucos %, né? Eles fazem um processo que concentra oxigênio e depois eles liquefazem, colocam eles em aquelas os tubos aqueles, né, pessoal? Depois temos o processo, né, da passagem direta, né, do sólido para o gasoso, né? Essa passagem aqui, ó, sólido gasoso, que é a sublimação. Um exemplo de sublimação muito comum é a da naftalina,
Não sei se alguém coloca naftalina ainda nas suas gavetas para afastar as traças. Acontece isso, né? O naftaleno, ele é sólido e passa direto pro estado gasoso, tu não vê, tu some, né? E tem a ressublimação, que aí tu faz o contrário. Tu traz do gasoso pro sólido, né? Eu me lembro de um exemplo disso, é o gás iodo. Ele é ressublimado. Mas é um processo químico, aí depois a gente pode conversar sobre isso. Tá, pessoal? Penso que agora aí a gente encerra essa videoaula da atividade 1. Né? Que pena que ficou esse quebrado, porque me faltou bateria. O telefone tá na hora da morte já. E aí poderia ter ficado só 2 vídeos. Vai ficar agora 3 vídeos mais um vídeo do exercício. Tá, pessoal? Joinha? Hoje vai estar tudo já para vocês poderem ter acesso às tarefas e a tarefa e tudo, tá? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, escrevam na plataforma para mim. Feito.